Vamos a mais uma aula de matemática sobre área de figuras planas. Vamos lá, a nossa revisão. Lembrando o nosso quadrado, retângulo e paralelogramo, podemos afirmar o que, galera? Rosângela, é bem simples. Nós concluímos que tanto faz seu quadrado como seu retângulo, como o paralelogramo, vai ser área igual a base vezes altura. Sendo que no paralelogramo a altura é essa ou essa. Porque, na verdade, o paralelogramo nada mais é do que um retângulo que essa parte se encaixa aqui. É isso mesmo. E no caso do perímetro, em ambas as figuras, é a soma de todos os lados. Rosângela, ainda tem uma questão interessante no quadrado. Como os lados são iguais, eu posso dizer que L é ao quadrado, ou seja, se um for L, o outro também é L, se um for B, o outro também é B, porque eles são iguais. Ainda relembrando, revisando as aulas passadas, nós temos o losango e o triângulo, que nós podemos juntar, nós podemos agrupar, porque a fórmula da área é a mesma. Veja bem, nós concluímos que tanto o losango como o triângulo são a metade do retângulo. E se eles são a metade do retângulo, quando eu quero a metade, o que eu faço? Rosângela, é só dividir por 2. Então, a área deles é exatamente base vezes altura dividido por 2. O objeto do nosso estudo de hoje é essa figurinha aqui. Alguém lembra o nome dela? Eu lembro. Sim, pois então qual é? Trapézio. Trapézio. Olha, nós podemos dividir o estudo da área de figuras planas em 3 grupos. Quadrado, retângulo e paralelogramo, que eu só multiplico. Triângulo e losango seria o segundo grupo, que eu divido por 2. E, finalmente, o trapézio. Ora, o trapézio é uma figura que tem base e tem altura. A altura dele tá aqui, ó. Qualquer uma dessas linhas é sua altura. Ou eu pego esta ou esta daqui. Como ele tem as bases diferentes, ou seja, isso é uma base maior. Uma base maior. E essa daqui é uma base menor. Quando eu tenho medidas diferentes, o que eu faço? Porque, na verdade, a área é multiplicar. Só que aqui eu não tenho uma base, eu preciso apenas de base vezes altura. Então, para isso, eu calculo o que a gente chama de média aritmética. Eu somo as bases, eu somo a base maior mais a base menor, multiplico pela altura e divido por 2. Agora, o que é esse dividir por 2? É porque eu somo as bases e divido por 2. O resultado multiplico pela altura. Média aritmética das bases. Eu só posso ter uma base. Então, o que eu faço? Base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Para facilitar a resolução da atividade, eu tenho o quê? B maior mais B menor vezes a altura dividido por 2. E isso daqui seria um trapézio isósceles, que esses dois lados são iguais. Se você observar este outro exemplo, nós temos um trapézio retângulo, porque esse ângulo aqui é de 90 graus. Então, tá aqui a minha base maior, tá aqui a minha base menor e tá aqui a minha altura. A altura é o próprio lado do trapézio. Então, a fórmula não muda. Bases diferentes, B maior mais B menor vezes a altura. Isso daqui divide por 2. Para facilitar, coloca aqui tudo. Só quero que vocês entendam que nós estamos dividindo por 2 por conta das bases serem diferentes. E o que é multiplicar? É fazer base vezes altura. Se são diferentes, eu somo e divido por 2. Temos outro trapézio que pode vir a aparecer. O trapézio pode ser isósceles, quando tem esses dois ladinhos iguais, retângulo, ângulo de 90 graus, ou ele pode ser um trapézio escaleno,
tudo diferente. Mas não vai mudar nada, aqui é a minha base maior, minha base menor. Minha altura, ou ela vem traçada aqui, ou aqui. Lembre que a altura é uma coisa reta. Aqui seriam os lados do trapézio, que eu vou usar essas medidas se vier, para calcular o perímetro. Porque o perímetro vai continuar sendo a soma AD mais DC mais BC mais AB. Então, a área seria base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura, ou seja, a base vezes a altura. Vou dividir por 2 por conta das bases serem diferentes. Vamos agora à hora dos nossos exemplos. Nosso primeiro exemplo, suponha que ele diga assim: calcule a área da figura abaixo ou da figura ao lado, não importa. Que figura é essa? A primeira coisa que você tem que identificar é que figura é. E aí, gente, acabamos de ver, né? Um trapézio, bases diferentes. Ó, se as bases são diferentes, nós vamos somar as bases. Rosângela, você disse que era base maior mais base menor. Mas se eu quiser fazer o contrário, em vez de 14 mais 6, fizer 6 mais 14. Ora, não vai mudar nada. A fórmula é base maior, então seria quem? 14 mais 6 vezes, quem é a altura? 4 dividido por 2. Tem uma regrinha na matemática que diz que primeiro você soma, primeiro resolve os parênteses. 14 mais 6, 20, vezes 4 dividido por 2. Isso implica que a área é igual. 20 vezes 4, Rosângela, o 24 vezes dá 80. E quem seria a metade de 80? A metade de 80 é 40. Não esqueça que por estarmos falando de área, seria 40 centímetros quadrados. Nosso primeiro exemplo. Rosângela, por favor, muito pouco, só um exemplo. Faça mais? Faço sim. Vamos a mais um exemplo. E agora essa figura? Também é um trapézio. Só que é um trapézio com ângulo de 90 graus, então o lado é a mesma altura. Exatamente. Fácil, né? A mesma coisa. Se é um trapézio, tem que somar. Olha, lembra uma coisa. 3 figuras só multiplica. 2 figuras multiplica e divide por 2. E uma figura que é o trapézio, que é a figura diferente, você tem que somar. Multiplicar e dividir por 2. Tem soma, multiplica, divide. A primeira só multiplica. As 3 primeiras. As outras, multiplica e divide. Essa daqui soma, multiplica e divide por 2. 10 mais 7, 17, vezes 5, dividido por 2. Ora, 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8, 85. Rosângela, não é pá, não dá exato. Dá não, mas que é a metade de 80, 40. A metade de 5, 2,5. Então, vai ser 42,5 centímetros quadrados. Rosângela, se eu quiser deixar sem dividir essa questão, eu posso? Pode. Agora, se for uma questão de marcar, com certeza vai vir os itens divididos. Nesse exemplo, nós temos também um trapézio. Só que esse meu trapézio, ele é um trapézio isósceles. Muda nada, Rosa. Mas digamos que nessa questão ele pedisse a área e o perímetro. Vou começar logo aqui com o perímetro. 5 mais 5. Eu não somo 4, porque o 4 não é contorno. Mais 6, mais 12. Ora, perímetro é soma de todos os lados. 5 mais 5, 10. Mais 6, 16. Mais 10, 28. E lembrem-se que perímetro é apenas centímetro. Rosa, já é fácil. A área vai ser 12 mais 6 vezes os 4. Aqui, gente, desculpa, dividido por 2. 12 mais 6, 18 vezes 4 dividido por 2. A área é igual. Quanto é 18 vezes 4? Rosângela, 18 com 18, 36. Com 36, 72. Dividido por 2. Metade de 72, metade de 70, 35. Metade de 2, 1. 36 centímetros quadrados.
quadrado. Vamos usar mais um exemplo. Essa daí não é figura de hoje, não. E que figura é? O losango. E eu sei que o losango e o triângulo é só dividir por 2. Tá aqui minha base, também chamada de diagonal menor, que é o 18, e aqui minha altura, também chamada de diagonal maior. Eu tanto posso dizer base vezes altura, como dizer diagonal vezes diagonal. Porque a diagonal do meu losango é a minha altura. E a diagonal menor é a minha base. Ou seja, 18 vezes 24 dividido por 2. Tanto faz você colocar diagonal como você colocar base, a conta não vai mudar. É só você lembrar, losango e triângulo é só multiplicar e dividir por 2. Multiplicando 18 vezes 24 dá exatamente 432. A minha continha, se não souberem fazer direto, essa é um pouquinho mais complicada. Aí você pensa, dividir por 2 é metade. Metade de 400, 200. De 30, 15. Você pode até anotando assim, ó, 200, se você não quiser dividir. De 30, 15, de 2, 1. 215 mais 1, 216 centímetros quadrados. Nós temos aqui uma situação problema, porque nós vimos que também pode ser problema. Qual a área e o perímetro de um campo de futebol de base 25 e altura 5? Olha, base 25 e altura 5. Se você quiser, gente, veja bem, não é obrigado. Se você quiser, você pode fazer o desenho. 25, no caso, a base seria 25, que é a maior, e a altura seria 5. Você já é obrigado a fazer? Não. Lembrando que, se é um retângulo, é só multiplicar 25 vezes 5, no caso da nossa área. 5 vezes 5, 25, vão 2, 5 vezes 2, 10 e 2, 12. 125 metros quadrados seria a área do nosso campo. Já o perímetro, soma 25 mais 25 mais 5 mais 5. 25 mais 25, 50. Com 10, 60 metros. Se eu quisesse circular todo o meu campo de futebol. Temos mais uma situação problema. Determine a área de um triângulo. Sabendo que sua base mede 5 e sua altura mede 2,2. Rosângela, eu lembro que triângulo é a metade do retângulo, então é só multiplicar e dividir por 2. Aí, se você quiser fazer o desenho, fica à vontade. 5 vezes 2,2 dividido por 2. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Dá 11,0. Eu não vou nem colocar esse zero que não é necessário. Dividido por 2. Que é a metade de 11. Essa daqui é muito simples. É 5,5 centímetros quadrados. E ele está pedindo apenas a área. Vamos ao nosso último problema. Nosso último exemplo. Também uma situação problema. A primeira coisa, gente, é de identificar o que está pedindo a figura. Calcula a área de um losango. Sabendo que sua diagonal maior mede 5 e sua diagonal menor mede 2,4. Ora, diagonal, eu disse que é a mesma coisa de base vezes altura. E losango também é a metade do retângulo. Então, é 5 vezes 2,4 dividido por 2. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10 e 2, 12. Dá 12,0, apenas 12, que dividido por 2, 6 centímetros quadrados. É isso aí, galera. Chegamos ao final de mais uma aula de matemática sobre a área de figuras planas. Mas vocês viram como é fácil? Se a gente dividir em blocos, por exemplo, bloco 1, quadrado, retângulo, paralelogramo. Só multiplica. Bloco 2, losango e triângulo, que é a metade do retângulo. Então, divide por 2, multiplica e divide por 2. Já o trapézio, devido ter bases diferentes, uma maior, outra menor, a gente calcula o que a gente chama de média aritmética. Então, foi isso. Façam a atividade, um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.